ângulos notáveis, né? Você decora lá que o seno de 30 é 1/2, o cosseno de 30 é raiz de 3/2, essas coisas. Você tem que decorar. Beleza? Beleza. Então tá bom. Muito bem. Daí, o que que acontece? Quando aparecer um caso como esse aqui, você decora que a resposta é 1. Ok? Se aparecer o seno de x sobre x, você decora que a resposta é 1. Tá, com x tendendo a 0, né? O x tendendo a 0, muito bem observado, exatamente, isso aí. Ele tendendo a 0, porque se ele não tender a 0, não vai ter indeterminação. Porque o problema aqui é tender a 0 e daí fica 0 sobre 0, entendeu? Tá. A ideia é essa. Então, muito bem. Agora sim vai envolver álgebra de ensino médio, né? Porque, por exemplo, isso aqui não é igual ao que está lá naquela coisa que eu acabei de te mostrar, mas você pode adaptar isso para ficar parecido, entendeu? Usando propriedades algébricas, usando as propriedades de limite. Então, por exemplo, aqui, seno de AX, seno de BX. Como é que resolve, né? A ideia aqui é você fazer aparecer aquele limite, então por isso que isso aqui tem que ficar muito bem decorado. Já anotou isso aqui? Já. Beleza. Então a gente tem que fazer aparecer o mesmo cara dentro do seno e dividindo o seno. Então a gente precisa fazer, de alguma forma, aparecer AX dividindo aqui e BX dividindo aqui. Muito bem. Muito bem, então, o que que vai acontecer aqui? Olha só, ele começa dividindo em cima e embaixo por x, porque se você dividir em cima e embaixo não muda nada. Ok? Ok. Ok. Então, olha só o que que ele faz, ainda não está igual, né? Ainda não está igual porque ainda falta o a, certo? Então, o que que você vai fazer? Você vai, de novo, multiplicar e dividir por a, e também multiplicar e dividir por b, em cima e embaixo, né, para que apareçam as coisas. Então, são adaptações que você faz mantendo a igualdade, tá? Eu vou ter que ligar o ventilador, porque tem muito pernilongo aqui, eu não quero pegar dengue. Então, você... Beleza. Nossa, eu não entendi nada. Mas voltando. Entendeu aqui o que foi feito? Dividir, multiplicar por A, por B, etc. Peraí, deixa eu colocar meu fone rapidinho, que vai ficar melhor também. Mas não, eu não entendi porque eu me toquei que eu não sei mais nada sobre senos. Por exemplo, a primeira Não, mas coisa. você não precisa saber nada sobre seno. Esse é o detalhe aqui. Esse é o grande detalhe. Ignore o seno, porque a parte do seno que você precisa saber já está aqui, ó. Certo? É só isso que você precisa saber. Você não Tá, vai operar seno com nada aqui. Pelo menos nessa conta, não. A única coisa que ele está fazendo aqui, ó, é multiplicar x em cima e embaixo. Ou melhor, dividir x em cima e embaixo, né? E se você divide x em cima e embaixo, porta, continua a mesma coisa. Continua sendo a mesma conta que estava aqui, ok? ah, tá, peraí, entendi, sim. Pronto. Mas, não, mais ou menos. Se você tem uma fração e você multiplica o mesmo número em cima e embaixo, não mantém a igualdade? Isso aqui não é Entendi. a mesma coisa que isso, 1/1? Uhum. Mas, ó, aí, Então eu fiz com x. tá. Aí ele multiplicou por isso. Mas aí, essa transição de seno de AX sobre X sobre seno de BX sobre X. E aí ele ficou seno de A, seno de AX sobre AX, sobre B, seno de BX sobre BX, porque ele multiplicou por A sobre B. O que é isso? Cara, a gente está falando só sobre o dividir por x primeiro, depois a gente fala das letrinhas, Ah, beleza, dos azinhos e dos bezinhos, só sobre o x primeiro. essa parte Então, é tá entendido aqui que foi multiplicado em cima e embaixo por x, isso, sem problemas. ok? Ok. Só que agora o que que acontece, né? Só dividir por x não vai ser suficiente. A gente precisa que apareça o a. Por quê? Porque quando a gente olha lá para o limite notável, nós percebemos que tem que ser igual quem está dentro e quem está dividindo o seno, certo? Certo.
Muito bem. Então, o que que a gente faz? De novo, multiplica em cima e embaixo, no caso aqui só da parte de cima da fração, o que nós precisamos para deixar igual, beleza? Que foi A sobre B. Não, que é só A, né? Porque aqui não tinha A, agora tem um Azinho, eu multiplico A também. E aqui não tinha o Bzinho, eu multiplico o B. Então, A na parte de cima, B na parte de baixo, beleza? Uhum. Isso. Nós não estamos mudando nada, porque multiplicando em cima e embaixo, fica a mesma coisa, beleza? Mas você multiplicou por coisas diferentes. Sim, sim, mas A dividido por A não dá 1 e B dividido por B não dá 1? Não importa. Poderia multiplicar por qualquer coisa. Posso multiplicar por 1 milhão aqui. Contanto que eu multiplique por 1 milhão aqui também, vai cortar e vai dar 1 e vai voltar a ser o que era. Beleza. Então não tem segredo, beleza? Então, fica... Beleza? Entendeu a ideia? Entendi. Então, beleza. Então, agora a questão é o seguinte. Quando a gente olha de novo lá, não tem aquele A ou aquele B na frente do limite notável. Mas não tem problema, porque A e B são constantes. Então, eles vão para fora do limite e você aplica o limite em cada um. Essa é uma das regras que eu falei lá na primeira aula. O limite da divisão é a divisão dos limites, né? Você tinha um limite só, agora você aplica o limite em cada parte aqui da sua fração, tá bom? E daí pronto, pô. Isso aqui é o próprio limite notável. Isso aqui dá 1, isso aqui também dá 1. Vai sobrar simplesmente A sobre B, certo? Mas por que que ele tirou? Isso para mim não fez sentido nenhum, ó. Ele multiplicou, né, em cima por A, embaixo por B. Depois ele tirou só o A multiplicando o seno e passou para o limite. Mas e o A multiplicando o X? Tipo Você assim, notou o limite notável? sim, tô vendo. Eu sei que Você está vendo que tem que ser igual em cima e igual embaixo. isso, eu sei que isso é o que ele queria, mas eu não entendo por que que ele pode multiplicar a fração inteira por uma coisa e depois ele, ele tira só o A de cima. Isso para mim não faz sentido. Porque o A é constante, ele pode tirar. Mas para mim ele teria que tirar de cima e de baixo. Bem, Sei que isso derrotaria o propósito de procurar o limite notável, mas por que que tem que tirar? Agora você tem que me explicar. Se você acha, você tem que me dar um argumento. porque assim, se você tem 1/1 e você multiplica por 2/2, e aí, beleza, você ficou lá com 2/2. Depois você não pode só isolar o 2 de cima e falar que, que tá de boa, porque não tá. Então nós temos isso. Então nós temos isso aqui também. Então, por algum motivo, eu quero multiplicar isso por 2. Uhum. Aí você faz sobre Então 2. você está me dizendo que a ordem dos fatores não altera o produto. Eu não posso fazer isso aqui, por exemplo. Não, você pode fazer isso. O que você não Não pode foi o que foi fazer. feito aqui? Só que eu passei para fora do limite, mas ele continua multiplicando. Porque uma regra me permite fazer o limite só numa parte da multiplicação. Uma vez que você tem uma constante. Essa constante continua agindo sobre o que está aqui. Da mesma forma que esse x, só porque foi trocado de lugar, continua agindo também sobre os números. Aí, digamos que você fosse tirar o 1 sobre A, que ainda está multiplicando a fração em o seno de AX, né? Sobre Uhum. X. Aí ele ia dividir o que está multiplicando o limite. É, tá, entendi. Peraí. Sim, você poderia voltar, dividir com o que está ali e tudo bem, não tem problema. A questão é que isso não vai fazer sentido, uma vez que a gente quer que isso aqui seja igual a isso. Tá, beleza, eu entendi mesmo. Isso. Daí pronto, daí está resolvido, vai dar A em cima, B embaixo, pronto, resolvemos o limite. Daí sim, fazendo adaptações algébricas, beleza? Tá bom. Então vai ter coisas que a gente vai ter que depender de matemática básica aqui, não tem muito jeito. Por enquanto, a gente não teve que lidar com propriedades de seno e cosseno, né? Aqui já tem uma propriedadezinha da tangente. A gente tem que lembrar que tangente é seno dividido por cosseno, Tá. ok?
Daí veja, que droga, não consigo entender o que está acontecendo aqui, porque vai dar 0/1 e 0 aqui, beleza. Mas a gente pode, de novo, fazer adaptações matemáticas e fazer, dizer que isso é igual a seno de x sobre x, vezes 1 sobre o cosseno de x, por propriedade de frações, certo? Uhum. A gente meio que joga o cosseno para baixo. Mas toma o cuidado de juntar o seno de x com o x, porque isso é o produto notável, certo? Uhum. E pronto. Isso aqui é o produto notável, nós simplesmente colocamos o valor. Isso aqui não tem determinação, porque o cosseno de 0 é 1. Então você resolveu o problema, né? Ele ainda faz questão de mostrar a coisa passo a passo, né? O limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. E pronto, você chega numa resposta bem razoável aqui, beleza? Tá, tá bom, eu entendi essa, mas eu não lembro que, por exemplo, o cosseno de 0 é 1. Dá para a gente Certo. fazer uma revisão disso? De Bem, propriedades dá, dos. mas a gente vai ter que voltar lá para a matemática do ensino médio. Tá? Tudo bem, tudo bem. Acho que eu preciso revisar isso. Tem muita coisa de trigonometria necessária no cálculo. Ah, Propriedades, coisas assim. Tem que dar bastante passo atrás, porque, bem, por exemplo, no livro de primeiro ano de ensino médio, a gente vê o começo de trigonometria. No segundo, a gente já vê mais aplicações. E, bem, no terceiro também vê alguma coisa, mas eu acho que não tem como, né? Também vê tudo. Deixa eu ligar aqui. Trigonometria no triângulo. eu lembro que, tipo, eu sei o que é um seno e um cosseno, e a tangente é só um sobre. Aliás, a tangente é a tangente também. Tipo assim, eu lembro o que é. Você faz um plano cartesiano, aí você faz uma bolita de raio 1, e aí você vai calcular o seno e o cosseno com os catetos divididos pelo. Não, esqueci. É, mais ou menos isso. Bem, a gente tem que começar do triângulo, depois a gente conclui as coisas associadas a seno e cosseno. Por exemplo, nós temos aqui um triângulo com um monte de ângulos, mas é sempre possível você cortar, né, dos vértices do triângulo com uma reta que a gente chama de altura, essa reta a gente chama de altura, até a base oposta, né, desse vértice. E aí, uma vez que você está fazendo uma reta altura, que é uma reta perpendicular à base, você gera dois triângulos retângulos. Nós temos aqui dois triângulos retângulos, na esquerda e na direita. Então, Uhum. normalmente são com triângulos retângulos que a gente resolve os nossos problemas. E Em aí o especial, seno é a altura sobre a hipotenusa e o depende do cosseno. ângulo que você está olhando, mas sim, Tá, tá. Não, mas o seno é sempre a altura sobre a hipotenusa, não é? seno, não. Novamente, depende do ângulo que você está olhando. Não dá Tá, para tá. dizer sempre, porque o triângulo pode estar girado ou qualquer coisa do gênero, entendeu? Uhum. Muito bem. Mas é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa, tipo, o cateto oposto ao ângulo que você está olhando sobre a hipotenusa, e o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aham. E aí, quando você faz aquela bolinha lá do plano cartesiano com raio 1, a hipotenusa é sempre 1, e aí o seno vai ser sempre a altura, e o cosseno vai ser o lado, assim, sei lá, o outro cateto que não é a altura. É, sempre é uma palavra forte. Se você quiser falar sempre com propriedade, você vai ter que falar que o seno é sempre o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Tá, beleza. Muito bem. Então é isso. Agora, bem, daí vai ter uma série de valores aqui que, assim, não tem muito o que fazer contra esses valores, eles são cagados, assim mesmo. O que Uhum. você vai ter que fazer é decorar os notáveis. Né? Os notáveis têm uma tabelinha, deixa eu ver se eu tenho uma tabelinha por aqui.
aqui. Isso aqui, infelizmente, é necessário decorar. E perceba que mesmo nessa tabela aqui de ângulos importantes, não está aquele ângulo que nós conversamos, que era o cosseno de zero. Uhum. Droga, Então, eu lembro dessa tabela, só que eu não tenho mais isso na minha memória. pois é, bem, deixa eu te mostrar um vídeo, então. Ah, mas o problema é que o meu negócio não mostra o som das coisas. Bem, eu vou te mandar um vídeo e depois tu decora, tá? Ah, é, mas esse é o que tinha a musiquinha. Mano, eu Exato. lembro da musiquinha. Então, isso mesmo. Tá aí o vídeo com a musiquinha. Anyway, voltando, vamos lá. A gente estava falando aqui sobre triângulos. E estava falando sobre as definições de seno, cosseno e tangente. Né? Quando você tem um triângulo como esse, assim, nesse esquema aqui, você pode dizer sim, aqui sim, que é a altura. Só que isso aqui também é altura. Por isso que você não pode dizer sempre a altura, entendeu? Ah, entendi, Porque entendi. eu e você estamos acostumados a pensar que a altura é uma coisa vertical, mas não, não precisa ser. A Tá bom. altura na trigonometria é uma reta que passa por um vértice, segmento de reta que passa por um vértice e chega numa base do triângulo. Sacou? Então isso aqui pode ser uma altura também. Tá bom. Mas no contexto aqui a gente vai chamar esse cara de cateto adjacente, porque ele está ao lado do ângulo que a gente está estudando, que é o alfa. Uhum. Esse aqui é o oposto porque ele está do outro lado. A hipotenusa vai ser sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Sempre o maior lado também, só que às vezes é difícil ver qual é o maior lado, né? Aham. Aqui não é tanto difícil assim, mas às vezes é. Beleza, é sempre oposto ao ângulo de 90 graus, então. Daí você tem a seno, cosseno e tangente dado por essas formas aí, beleza? Isso aqui Tá, também eu vou colar lá no seu, sabe? tá, Ah, tá bom. diga, alguma dúvida? Não, nada, eu só tava pensando. E aí a tangente é sempre seno sobre cosseno também. A tangente sempre pode ser pensada como os valores do seno sobre o cosseno, sim. Aham. Se por acaso você tiver esses valores, fica mais fácil, né? Uhum. Muito bem. Aqui tem um problema muito interessante, veja. Eu gosto desse tipo de problema porque é um problema onde você precisa resolver um sistema de equações para chegar nos valores. Tá. Em um ponto, cais reto AB tem 685 metros de comprimento e pode ser considerado no mesmo nível do mar. Os pontos A e B, vê se as ilhotas C têm os ângulos aqui referentes, né, Aham. aos pontos. Adotando os valores apresentados na tabela abaixo, calcule a distância entre a ilhota e o cais. Muito bem, a distância entre a ilhota e o cais. Que é a Muito bem. altura, que vão ser os senos. Não, peraí. Então você está me dizendo que a distância é isso, é isso aí mesmo. Muito bem. E sim, tem a ver com os senos. Não vai dizer que é o seno exatamente, porque tem a ver. O cateto oposto tem a ver com o seno. O seno, o cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Sim. Tá, peraí, peraí. Vou fazer. Calma Mas, aí, eu não sei se você vai conseguir. Esse problema é meio complicado. mas deixa eu tentar. Tá bom. Eu ia ver esse para a gente tentar fazer um parecido depois, mas tudo bem. Vamos lá, vamos testar minha memória. Ó, eu vou só te dizer uma coisa. Veja que você, de fato, tem essa altura comum aos dois lados, né? O A e o B, certo? Essa Aham. altura é comum. Então, você pode usar o seno, o H vai ser o mesmo. Ótimo, você vai ter uma equação nos dois casos. Porém, você vai ter que usar a função certa. Porque, por exemplo, se você usar o seno, você vai ter hipotenusas diferentes aqui, não é? Aham. Hipotenusas que não se relacionam de forma alguma. Então, talvez não seja interessante você usar o seno, porque você não tem muita informação da hipotenusa. Mas você tem informação dos catetos adjacentes aqui, né? Uhum. Por exemplo, se esse cateto adjacente mide x, O outro é 685 menos x. perfeito. Então você vai ter duas equações, a do triângulo A e da triângulo B, envolvendo as mesmas incógnitas, o x e o h, sacou? Pode crer. Não, já resolvi, já resolvi. Peraí. Ou se tu conseguiu, eu vou ficar bem impressionado. É difícil essa questão. Prepare-se. Não, zoeira, vamos ver. Tá, então vamos ver aqui, ó. O cosseno de 32,085 vai ser igual o 685 menos x, porque eu coloquei desse lado. E o de
de 37, 0,8 vai ser igual a x. Ah, peraí. Sobre a altura. Sobre a altura. E aí, eu tenho que somar essas duas equações e vai ficar zero. Não, peraí, vai ficar 1,65, que é igual a 685 sobre a altura. Pô, eu adoro essa tua roupa aí da tua foto, sabe? Parece aquelas roupas da Balenciaga, muito loucas. Não Pronto, sei se tu conhece, sabe? Balenciaga, da minha aquela marca mega foto rica. do Zap. É, a do Zap. Meu, eu acho sensacional essa tua blusa aí. Eu até comprei um tênis muito parecido da Balenciaga com essa tua roupa. Eu quero até te mostrar. Mas é muito style mesmo, mas eu comprei na Renner. Mas, pô, a gente não precisa falar, né? Eu também comprei um Balenciaga falsificado, mas ninguém precisa saber. Pera, ó, eu tive sucesso, mas a minha conta é muito difícil. E eu fazendo a calculadora e tá parecendo que eu fiz errado, que eu achei que a conta ficou muito difícil. Não, eu acho que eu fiz errado. A minha altura deu Você não tipo acha que esse tênis ia combinar muito com essa tua roupa? Olha só. demais! O original tá R$ 9.000. Ô, louco. E eu acho que você errou, porque eu escutei você falando cosseno. Era pra usar tangente. Ah, que merda, mas fez todo sentido o que eu fiz. Então me manda aí, deixa eu ver a Não, foto. não fez não, não fez não. Eu agi como se o cosseno fosse o cateto adjacente sobre a altura. Droga. Tá, peraí, então deixa eu pensar aqui. Você falou que é para usar tangente, e a tangente é o seno. Ah, entendi. A tangente é o seno sobre o cosseno e ela meio que elimina a hipotenusa, certo? Aham. Tá, então peraí. Se usar a tangente. Ah, muito difícil. A tangente do primeiro é 62, que é igual a isso aqui, cateto adjacente. Não, cateto oposto sobre adjacente. Tá, peraí. Eu vou chegar lá. Sem problemas. Y sobre X. E agora vai ser a mesma coisa e vai ser fácil. Mas, mano, eu tenho que multiplicar 0,62 por 685? Que lixo. É. Bem, se você quiser usar calculadora, né? A princípio você pode usar calculadora na sua prova, certo? Acho que sim. Bem, Igual. Ai, multiplicar decimal é uma merda, né? Mas você pode ignorar os decimais e fazer a multiplicação normal, né? Depois, no fim, você coloca, né? Simplesmente, você coloca. sim, é que já fui melhor. Já fui melhor nisso. Peraí, eu só fiz uma coisa errada aqui. X. 0,685 menos 0,62x. Tá, peraí. Vou fazer a conta. No problem, bro. Ah, não, mais 0,75 mais 0,6. X é igual. Tá, então, deu que X é. Ah, não, tá. Agora eu uso Pitágoras. Deu que X,
que era a partezinha ali que eu selecionei, é 310. E eu quero saber a altura. Então, agora, eu posso usar o seno, que é 0,50, não, que é, que é 0,60, que é o do 37. Isso é igual à altura sobre 310. Bem, deu 186. Traz a me dizer que a altura é 186. Vamos ver. Pé. Não! Que merda! Bem, eu acho que. Eu acho. Eu acho que você fez a coisa errada. Então, deixa eu fazer aqui. Mas no começo eu fiz bonitinho isso, ó. A tangente de 32 era y sobre 685 menos x. O 0,75 era y sobre x. Essas coisas tu escreveste, então. Sim, eu vou te mandar o que eu fiz. Daí era só substituir os valores e resolver o sistema. Acho que tu errou na resolução do sistema, então. Eu errei em É que tu alguma falou coisa. de seno de novo. Pra que usar o seno de novo? Porque Que era depois só eu... resolver o sistema. Ah, é porque eu não tirei o x, eu tirei o y. Tangente de 32, 0,62. Não, mas mesmo assim não precisava do seno de novo. Mas calma, você vai entender o que eu fiz. Ó, uma vez que você fizer a substituição aqui, ó, tangente de 37, 0,65. Eu já vejo o que você mandou, 0,65. Cara, uma vez que tu fez isso, acabou a conta. É só resolver esse sistema aqui, entendeu? Daí já não envolve mais trigonometria, entendeu? É que eu resolvi o sistema errado. Tipo, aí eu fiz 0,62 vezes 685 menos 0,62x, que era igual a y. E o 0,75x também era igual a y. Então eu igualei as duas e resolvi por x. Só que aí eu fiz alguma conta errada e deu 310. E aí eu peguei meu 310, que era o cateto adjacente do 37. Ah, foi isso que não fez sentido. Foi isso que não fez sentido. Era para eu ter feito com o cosseno, porque aí era o cateto adjacente. Não, pera, não é cosseno de novo. Meu Deus, ai meu Deus. Era para eu ter feito com a tangente, porque aí era só fazer y sobre 310 é igual a tangente de 37, que era 0,75. E aí 310 vezes 0,75, 310 vezes 0,75 dá a resposta certa! Ah, boa. Boa, 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 boa. Aí sim. Foda. Agora sim. Sem muita ajuda. Sem muita ajuda. Show de bola. Bem, então tá bom. Fizemos aí a Little Bit enrolada, mas fizemos. Agora a gente pode voltar a falar das transformações trigonométricas. Isso sim. Tá bom? A Tá. primeira você já conhece. Nós acabamos de falar bastante sobre ela. Tangente de alfa igual a seno de cosseno. Nós temos essa aqui muito importante também. Tá. Que o seno de alfa é cosseno de 90 menos alfa. Tá, Veja isso. como o seno e o cosseno se relacionam, né? Uhum. É isso aí. E esse é o E, tipo de coisa que dá para ver na bolinha lá com facilidade. exatamente. Na bolinha, eu não estou exatamente entendendo o que tu quer dizer com bolinha, mas estou acreditando. Mano, quando você faz aquela. Você pega um plano e aí você faz uma circunferência com centro no XY igual a zero, e aí você faz ela com raio de 1. E aí você dá uma olhada ali nos sinos e cossenos criados pelos triângulos do raio
dessa bola, entendeu? Ah, sim, o círculo trigonométrico. Acho que entendi. O círculo trigonométrico. A bolinha, pô. Óbvio, Ótimo, óbvio, é claro. A óbvio, pessoa tem que entender quando você fala bolinha. óbvio, mano, óbvio. Mas beleza, beleza. Então tá entendido. Bem, quando eu olho para essa aqui, eu lembro uma outra coisa bem interessante também. Deixa eu te mostrar aqui. GeoGebra. Claro, porque está tudo relacionado, né? A gente poderia ficar a vida inteira falando sobre tudo que envolve seno e cosseno. Tanto é que tinha até uma religião para isso na Grécia chamada pitagorismo. É, eu Por tô isso que, ligada, isso de tá ligado? filosofia. Não podia comer feijão, ele tinha coxa de ouro, e dizem que ele morreu, isso já é meio inventado, mas dizem que Pitágoras morreu perseguido por uns soldados, nem lembro que soldados eram, e aí eles seguiram ele até um campo de feijão, e aí ele parou no campo de feijão e falou: Eu prefiro morrer do que atravessar esse campo de feijão. E aí mataram ele. Bem, existe muitas dúvidas sobre a real existência do Pitágoras, né? Nem todo mundo tem certeza sobre isso. Talvez ele nem tenha existido. Bem, vamos lá. Tá vendo? O seno e o cosseno, eles têm gráficos, a função seno e a função cosseno são meio parecidos, eles têm gráficos extremamente semelhantes, tá vendo? Uhum. Agora, se eu pegar, por exemplo, a cosseno, que é azul, e fazer 90 menos, ele tá entendendo como rad. Deixa eu colocar aqui pi sobre 2. Desgraça. Como é que eu coloco pi nesse software? Eu odeio jogar. Pi dividido por 2. Pronto, agora eu vou dar um enter. Agora sim, tá vendo? As duas estão uma em cima da outra. Eu transformei o cosseno num seno simplesmente alterando ali o argumento dele, né? Coloquei aquele pizinho sobre 2 ali, beleza? Uhum. Isso é uma propriedade. Então, anotou aí? Propriedade por. Anotei. Daí agora vamos para a terceira, que acredito que. Eu nunca vi, mas eu acho que vai ser o seno quadrado mais o seno ao quadrado igual a 1. Não? Ah! Bem, a propriedade mais importante ele não escreveu. Por isso que eu não gosto muito desse livro aqui. Às vezes ele é melhor, mais bonito, mas ele escreve as coisas direito. Cara, eu tô achando que esse livro é exatamente o que eu usava no ensino médio. Ou então você é bem nova, porque esse livro é recente. Mas será que não é uma atualização do mesmo livro, assim? Talvez. Bem, eu vou te mandar uma coisa. Deixa eu te mandar aqui. Eu acho que você vai gostar. Ou você vai se assustar. São fórmulas trigonométricas, né? Olha lá no seu WhatsApp. Deixa eu abrir Então, aqui. são algumas fórmulas que são importantes saber para conseguir resolver problemas, lidar com problemas que envolvem seno e cosseno, às vezes é necessário, tá? Para fazer álgebra, por exemplo, para resolver os limites, né, você precisa fazer muita álgebra, manipulações algébricas, né? Então, todas essas propriedades, às vezes, são importantes para você fazer aparecer, né, aquilo que você precisa para resolver, ok? Para resolver o limite, né? Como a gente está vendo aqui, tem umas manipulações meio estranhas, às vezes. Nossa, que lixo ter que decorar tudo isso de novo. Mas, assim, eu não tenho que decorar tudo, né? Não tem uma forma de eu usar o círculo trigonométrico para já entender. Olha, tu tem que decorar é uma coisa bem forte, né? Você pode não decorar e errar na prova. Não tem, assim, um jeito de tu fazer essas coisas rápido, não, infelizmente. O que tem é o seguinte, tem propriedades que são mais genéricas que outras, né? Por exemplo, essas aqui que eu vou mostrar para ti, ó. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Pô, essa primeira aqui, ó. Pythagorean Identities. Essa primeira aqui é a mais importante que tem, tá bom? É o teorema fundamental da trigonometria. Ah, Para os franceses. tá. Isso aí é Pitágoras. Não é Pitágoras, né? Tipo, parece um pouco lá ali por causa do hipotenusa ao quadrado, ser igual a soma dos quadrados dos catetos, mas não pode afirmar assim diretamente. Mas tem a ver. Agora, outra propriedade importante aqui, escreveu essa, né? Outra propriedade importantíssima, principalmente no cálculo, é. Cadê aquela lá, safada? Não tá aqui. Que coisa faltando nessa lista, tu acredita? Ixi. Pra tu ver o nível da treta que você se meteu, minha amiga. Anyway,
essa aqui é bem importante. Seno de 2θ é igual a 2 seno de θ cosseno de θ, beleza? Tá. Ah, na realidade, né? Na realidade, a que eu estava pensando para resolver integrais está aqui. Só que ela está escondida. Que é essa segunda aqui, ó. Porque se você reparar, né? Cosseno de 2θ é igual a isso, mas também é igual a isso aqui, e também é igual a isso aqui. Não Aí o gostei. que normalmente a gente usa para resolver integral é essa segunda. Mas Uhum. até você chegar na integral tá longe. Não pode estar tão longe, porque senão eu reprovo. Quando que vai ser tua prova? Eu posso entregar a prova até julho. A prova é online? A prova é online, mas eu acho que não rola colar e fazer sacanagens. É, se você não fosse advogado, eu poderia te perguntar algumas outras coisas, mas não quero sair dessa aula preso. Sair Não, dessa aula 5 estrelas do GTA. você está interpretando o oposto. O advogado é o que tira o criminoso da cadeia. Ah, é verdade. O advogado é o Poxa, que menos segue a lei. ótimo, maravilha. Nada como uma burocracia estatal maravilhosa. Isso aí, então, se você copiou essa aqui e essa por 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1, estou contente já. Todas as outras, elas são meio enfadonhas. Ah, não, tem uma, mas não está escrito aqui. É aquela que no Brasil a gente fala assim. Não, não tá aqui, ó. Essas duas aqui, ó. É. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Lembra disso? Uhum. É uma boa. E também tem o coça, coça, senta, senta. Coça, coça, senta, senta. Nossa, que lixo de matéria. Que lixo. Tadinho, Seno tadinho A da cosseno matéria. B, seno B cosseno A. Ah, papai escrito ao contrário. Exatamente. O que eu ia falar para você? Bem, com essas propriedades escritas aí, a gente pode tentar continuar, tá bom? Tá, o que que você falou que era o mnemônico para o cosseno de A mais B? Coça, coça, senta, senta. Coça, coça, senta, senta. Cara, eu fiquei Isso. impressionada que eu odiava a musiquinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1. E eu, só que, porque eu lembrava, né? Tipo, a gente usava essa tabela tanto que eu só escrevia a tabela, não precisava cantar a musiquinha é irritante. Mas eu lembrei tudo por causa da musiquinha 10 anos depois, mano. Para você ver, né, como esse tipo de coisa ajuda. É, eu subestimei muito a musiquinha. Mas é infernal mesmo. Eu odeio. Eu odeio com todas as minhas forças, mas já que ajuda os meus alunos, eu faço, né? Então, mas é isso, eu também odiava com todas as minhas forças, mas 10 anos depois de ver essa matéria, eu lembrei a tabela inteira e eu não teria lembrado se não fosse a musiquinha. Exatamente. Muito louco. Bem, agora que a gente viu tudo isso, eu acho que a gente pode dar mais uns passinhos em cálculo. Deixa eu pôr aqui. Pera, só uma coisa. Tem um mnemônico para tangente de A mais B? Não, tem Ah, gente já mais B, tem gente já mais B, tu sente e chora. Se você não decorar, bem, não que eu saiba, né? Mas você pode fazer o seguinte: pegar o seno de A mais B e dividir pelo cosseno de A mais B. É, fazendo as divisões aqui, você chega nisso, entendeu? sim, Dividindo isto por isso. sim, beleza. Beleza. Então tá bom. Deixa eu abrir a próxima coisa que nós temos que fazer aqui, bem, nós ficamos a aula toda falando de senos e cossenos, mas tem limites notáveis que não envolvem senos e cossenos. Mas antes disso, eu quero que tu resolva um limite notável. Tá. Where are you? Aqui. Olha só. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, para você utilizar o que você acabou de aprender. Ah, Beleza? Claro que esses A's aí você, né, A, né, vai ter que deixar o A. Beleza? O limite está sendo aplicado só no X. Então pode ser que a tua resposta final termine com algum seno de A na resposta. Isso não tem problema, beleza? tá. Eu preciso muito ir no banheiro. Na Vai volta lá. você me diz como você desenvolveu e me manda uma foto, tá bom? Tá bom.
Vamos lá. Dois, C, X, epsilon sobre X.
E aí, como vai? Eu fiz e eu ainda tentei fazer os outros. Ô, louco, conseguiu fazer essa? Poxa, Não sei se eu consegui, mas o limite é 2 cosseno de A? limite 2 cosseno de A? Não sei, me manda aí que eu vejo. Eu não sei mais escrever de uma maneira decente. Sua prova é de assinalar? Não, ela é de digitar. Eu acho que a prova não tem muito. Tipo, é só a resposta, sabe? Eu não tenho que mostrar a resolução. Entendi. Ai, beleza, tô pegando aqui, só uma pergunta saindo. Tá. Ai, ah, teve caras iguais, né? Pô, escrever assim pra cima é a primeira vez que eu vejo. Eu não sei mais escrever, eu Que só digito. horrível, horrível. Aí você, bem, usou o limite aqui, Sim, sobrou. É claro, você tem que tirar isso aqui, né? Vai ficar 2 cosseno de A. Tá bom? Isso aí. Você disse que já estava tentando fazer outra? Que legal. Qual que você estava tentando fazer? aí olha só, a B eu achei feia. Não, aliás, a C eu achei feia, pulei. Aí eu tentei fazer a D, e A aí eu fiquei. B tem um limite notável, específico, que a gente não estudou ainda, né? Mas então eu acho que eu errei, porque eu só pensei assim: ah, x está tendendo a menos infinito e está elevado a x, então é zero. É isso que eu pensei. Não é Não, verdade? Uma coisa não. elevada a menos infinito não é zero? Uma coisa elevada a menos infinito? Não. Mas vai ficar dividindo eternamente. Vai Não. ficar tirando a raiz eternamente, assim. Não. Não, Bem, não o faz que que a gente sentido. vai fazer aqui para entender o que está rolando? Tem que entender o produto, tem que ver o produto notável primeiro. E, opa, passei demais. Mas por que que você eleva uma coisa a um sobre infinito? Pô, é zero isso aí. Tudo bem, se você levar uma coisa a infinito, dá infinito. Se você levar um sobre infinito, beleza. O problema é, se você estiver falando de, ah, vamos dizer assim, um elevado a infinito, né? Um elevado a infinito, você não pode afirmar o que é, Hum, porque é aquela velha história, né? Um elevado a qualquer coisa é um. Só que qualquer coisa elevado a infinito é infinito. Então, um elevado a infinito é uma indeterminação. É um dos 7 casos de indeterminação, entendeu? hum. Mas só para eu saber isso de matemática que eu nunca aprendi. Se você pegar um número diferente de zero e diferente de um e diferente de infinito, sei lá, e você levar a infinito, ele é sempre infinito. E se Sim. você levar a um sobre infinito, ele, ele é zero. É, porque você vai ficar com a coisa elevada a infinito na parte de baixo. Realmente dá zero. Sim, a princípio sim. Tá. Mas Claro, aí eu. vai depender do que é que você está elevando, né? Se for isso, se for simplesmente isso, beleza. Isso aqui vai dar zero. Mas se for isso, já não dá zero. E pera, é a mesma coisa escrever um elevado a menos 3 e um elevado a um terço, né?
Um elevado a -3 e um elevado a 1/3, não, são coisas completamente distintas. Qual a diferença? Preciso revisar isso também. Então, nós temos que fazer uma aula de potenciação. Merda. Pois é. Bem, eu vou te mostrar o seguinte. Eu já te mandei um livro de matemática básica? Ou não? Não. Não, acho que não. Então, eu vou te mandar agora. Daí você vai lá na seção de potenciação e decore as regras de potenciação, porque são regras muito importantes para fazer derivada também. Tá. Opa, tá meio longe a pasta, deixa eu pegar aqui médio, primeiro. Esse aqui. Tá bom? É importante que você veja as regras de potenciação e de logaritmo, Tá. beleza? Uhum. Então tá bom. Anyway, acho que por hoje é isso, tá? Deu para revisar bastante coisa e deu para ver que vai precisar de outras coisas para conseguir resolver os limites, né? Ah, tá. Eu lembrei o que que é. Tipo, você. 1 elevado a 1/3. Não, sei lá, x elevado a 1/3 é a raiz cúbica de x. Mas x elevado a -3 é tipo x, é 1/x elevado a 3. É isso? Aham. Tá. Tá bom, Bem, a gente pode falar mais especificamente sobre esses casos depois que você fizer uma revisão lá nas coisas de potenciação, beleza? tá bom, combinado. Então tá bom. Bem, novamente, né? Sua prova está chegando e tal. Talvez fosse interessante a gente marcar mais aulas, né? Não sei. Uma aula só, daí a gente fica divagando em assuntos anteriores, né? Talvez você não consiga chegar nas coisas que precisa, né? E se a gente pegar essas aulas, eu tenho mais 4. E aí, 3, 3? sim. Não, eu acho que essa eu tinha pagado uma avulsa. E aí, essa é a primeira das minhas que eu comprei 5. Pode ser que eu esteja errado, mas qual que é a sua ideia? Fazer 2 por semana com essas aulas, e aí depois eu compro mais aulas. Claro, como quiser. Eu vou te enviar aqui os meus horários. Você comprou horários brancos, né? Aham. Bem, horários brancos eu tenho poucos sobrando no momento, mas tem algum que talvez te interesse. Vou mandar aqui. Tá, Bem, lembre-se que os vermelhos também vão estar livres daqui a 7 dias. tá bom, Então, tá na beleza. mão, tá na mão. Vê o que tu curte aí, daí a gente conversa, beleza? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço, valeu. Tchau. Tchau.